O Centro Espírita Pai José Cambinda convida todos, independente do credo, a participarem da corrente Elos Unidos, para fortalecer ainda mais as inúmeras correntes que já estão sendo realizadas, visando ao bem-estar de todos os seres da nossa casa, o planeta Terra, neste momento tão desafiador. Todos os dias, pare por 3 minutos às 18 horas. Eleve seu pensamento e faça uma prece. Juntos somos mais fortes. Boa noite a todos. É com muita alegria que estamos reunidos uma vez mais para as nossas palestras virtuais na Casa de Pai José Cambinda, nessa quarta-feira, 12 de janeiro de 2022. E para iniciar os trabalhos, o nosso irmão José Luiz fará a prece de abertura. Deus, Pai amado, Jesus, Mestre e Pastor de nossas almas, modelo e guia de toda a humanidade, que a presença dos Espíritos amigos possa nos amparar e fortalecer-nos, abençoando esta noite de aprendizado com os estudos que aqui serão apresentados. Senhor, esteja conosco e não nos deixe cair em tentações, e que procuremos sempre o consolo de dias melhores em nossas vidas. Que nunca desistamos de nossas lutas contra nossas dificuldades e contra nós mesmos. Que possamos buscar sempre o refrigério em nossos corações. Apazigua, Pai, os nossos pensamentos e que sua luz esteja sempre à frente de nossa caminhada, nos fortalecendo e nos propiciando dias melhores. A leitura da página será feita pela nossa irmã Mariane. Do livro Vinha de Luz, indicação de Pedro. Aparte-se do mal e faça o bem. Busque a paz e siga. Pedro, primeira epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 11. A indicação do grande apóstolo para que tenhamos dias felizes parece extremamente simples pelo reduzido número de palavras, mas revela um campo imenso de obrigações. Não é fácil apartar-se do mal, consubstanciado nos desvios inúmeros de nossa alma através de consecutivas reencarnações. E é muito difícil praticar o bem dentro das nocivas paixões pessoais que nos empolgam a personalidade, cabendo-nos ainda reconhecer que se nos conservamos envolvidos na túnica pesada de nossos velhos caprichos, é impossível buscar a paz e segui-la. Cegaram-nos males numerosos aos quais nos inclinamos nas sendas evolutivas e, acostumados ao exclusivismo e ao atrito inútil, no desperdício de energias sagradas, ignoramos como procurar a tranquilidade consoladora. Esta é a situação real da maioria dos encarnados e de grande parte dos desencarnados que se acomodam aos círculos do homem, porque a morte física não soluciona problemas que condizem com o fórum íntimo de cada um. A palavra de Pedro, desse modo, vale por desafio generoso. Nosso esforço deve convergir para a grande realização. Dilacere-se-nos o ideal, ou fira-se-nos a alma, apartemo-nos do mal e pratiquemos o bem possível. Identifiquemos a verdadeira paz e sigamo-la. E tão logo alcancemos as primeiras expressões do sublime serviço, referente à própria edificação, lembremo-nos de que não basta evitar o mal, e sim nos afastarmos dele, semeando sempre o bem, e que não vale tão somente desejar a paz, mas buscá-la e segui-la com toda a persistência de nossa fé. Teremos na noite de hoje a oradora Marília Sampaio, do Grupo Espírita Bezerra de Menezes, da cidade de Petrópolis, com o tema Não se pode servir a Deus e a Mamon, de O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui de novo. Tenho que agradecer ao Centro Espírita Pai José Cambinda por essa oportunidade,
ao João Cláudio, pelo carinho que sempre me tratou. É uma satisfação grande estar aqui com vocês hoje. Bom, hoje nós vamos falar sobre a passagem do Evangelho que está no capítulo 16, que é: não se pode servir a Deus e a Mamon. E esse assunto é um assunto bem interessante, porque a gente vai tentar aqui hoje entender um pouco isso, né? Porque nós todos temos, assim, a gente carrega uma certa culpa de querer ter coisas materiais, de quem já tem aí uma condição financeira, material, equilibrada, também fica aí com peso na consciência, achando que é errado. Então, hoje nós vamos falar sobre isso, né? Sobre o que acontece, né? A gente vai servir a Deus ou a Mamon, a matéria? Então, eu espero até o final dessa conversa poder levar um pouquinho de reflexão para vocês, para a gente analisar algumas coisas, né? Então, nós vamos começar lendo a passagem. Lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, Kardec destacou o seguinte: ninguém pode servir a dois senhores, porque ou odiará um e amará o outro, ou se prenderá a um e desprezará o outro. Não podeis servir simultaneamente a Deus e a Mamon. Para a gente começar, né, vamos definir o que é servir, o que é Mamon. Mas antes disso, eu queria fazer um comentário sobre essa passagem aqui em Lucas e Mateus. Lá no Evangelho, o Kardec cita somente o Evangelho de Lucas, 16:13. Mas essa citação, ela apareceu no Sermão da Montanha, né? Eu adoro o Sermão da Montanha, é o nosso código de conduta moral que Jesus deixou para nós ali. Se a gente seguir aquilo ali, nós estamos super bem. Então, se encontra lá no Sermão da Montanha, no final do Sermão da Montanha, lá no item das 3 proibições. E eu gosto sempre de frisar que tudo que Jesus falou depois do Sermão da Montanha tem a origem no Sermão da Montanha. Então, esteja certo, a parábola do festim das bodas, a moral daquela parábola do festim das bodas tem a sua origem lá no Sermão da Montanha. Então, isso é fato. Então, está lá em Mateus 6:24, que é o finalzinho do Sermão da Montanha. Então, vamos definir. O que é servir? Servir é estar às ordens de alguém, obedecer, respeitar, dedicar-se, devotar-se, seguir, submeter-se, fazer a vontade dele. Então, a gente vê aí que o servir é você estar à disposição do outro, você vai fazer tudo para quem quer que seja, né? Para aquela pessoa, o que seja. Mamon era, para os sírios, o deus da riqueza. Então, Mamon era o deus da riqueza. Tudo ligado à parte da riqueza, da matéria, Mamon. E no dicionário, se a gente for procurar, também diz lá, Mamon é tudo que se relaciona aos bens materiais, tudo que se relaciona com a parte material da vida. Então, a gente consegue aí ter um esclarecimento sobre o servir, né? Por que ele diz não se pode servir aos dois? Porque são coisas incompatíveis, né? Você reverenciar a matéria, obedecer à matéria, estar submetido a ela, é completamente adverso do que para você servir a Deus. Servir a Deus é uma outra situação completamente diferente. Então, é incompatível nós servirmos aos dois senhores. Então, vamos frisar o servir. Tem o se utilizar de Mamon, é diferente de servir a Mamon,
Nós vamos ver isso mais para frente. Então, eu lancei essa pergunta aí, nesse estudo que eu fiz, que é o seguinte, que é para a gente pensar até o final da nossa conversa, levar para casa, refletir e falar o seguinte, responder o seguinte: estou a serviço de quem nessa minha existência? Esse é o meu objetivo, conseguir compartilhar com vocês subsídios para que depois da palestra, na hora de dormir, faça uma reflexão e pense assim, para quem eu estou servindo? Eu estou a serviço de quem? Vale a pena a gente parar para pensar nisso um pouquinho. Bom, agora vamos entrar aqui. Isso eu achei bem bacana. Querer ter conforto, coisas boas, ser rico, é pecado? Tem um pecado aí entre aspas, né? É errado, né? O pecado é só para uma palavra aí que os católicos usam muito, acho que os evangélicos também, né? Eu só quis botar aí, põe aspas, mas seria errado, né? A gente desejar conforto, desejar coisas melhores do que o que a gente já tem. Vamos pensar. Veja bem, aqui, ó, eu pergunto, né? Quem não queria ter esse mundo de dinheiro assim, ó, dinheiro caindo do céu, né? Ganhar na loteria, era o meu sonho. Quando era mais nova, ainda nem era espírita, meu sonho era ganhar na loteria. Eu dizia sempre a todo mundo, olha só, o dia que eu ganhar na loteria, eu vou saber o resultado que saía, sei lá, no dia que saía o resultado. Não sou, o resultado sai hoje. Eu falo, no dia seguinte, eu vou ao shopping, vou voltar igual essa moça está aí, repleta de bolsas, vou comprar tudo que eu tiver vontade de comprar. Tudo que eu vir assim, falar, não, esse eu gostei. Embrulharia. Ele eu gostei, embrulharia. Eu tinha esse sonho de consumo. Hoje em dia já não. Acho que se eu ganhasse, isso não vai acontecer, que não está no meu planejamento, e eu sei até por quê, porque se eu ganhasse, certamente eu não estaria aqui conversando com vocês, teria seguido um outro caminho, e Deus sabe o que faz, né? Então, nem é mais meu sonho de consumo. É claro que você poder ir ao shopping, fazer as compras e não se preocupar em pagar, com que dinheiro você vai pagar o cartão no final do mês, é tudo de bom. Não acredito que tenha alguém aí que não ache isso bom, né? Ter um carrão, né? Ter helicóptero aí é para milionário, né? Nem é rico, é milionário. Mas viajar é uma coisa que eu ainda gosto muito. Se eu pudesse, eu viajaria todo ano. Todo ano faria uma viagenzinha. Paris é coisa linda. Quem é que não ia querer? Se for Paris, qualquer outro lugar que a pessoa goste de ir, não é? Mas, né, para a gente responder essa pergunta, seria pecado? Seria errado? Vamos dar uma analisada. Depende, né? Se fosse errado, né, ser rico, ter dinheiro, ter posses, Deus teria permitido que isso acontecesse? Essa é a pergunta que a gente tem que fazer. Nós sabemos que tudo o que acontece no universo está sob o comando de Deus. Então, se no nosso planeta, que é de provas e expiações, é permitido ter riqueza, ter dinheiro, ter posses, é porque Deus assim o permitiu, né? Então, não é pecar, não é errado. O erro está em como você lida com essa questão. Se eu, para ter coisas, né, melhores, para eu ter conforto, isso toma conta do meu pensamento o tempo inteiro, eu só trabalho porque eu tenho que juntar, eu tenho que comprar, eu tenho que ir lá no shopping, eu tenho que viajar para Paris, eu preciso comprar um carro, quem sabe um helicóptero. Enfim, se o meu pensamento, se o meu tema central da minha mente é isso, aí está errado. Aí a gente vê que está errado. Entendeu? Então, nós precisamos pensar o seguinte: o dinheiro, a riqueza não é errado, não é pecado, mas vai depender de como você lida com isso e qual o uso que você vai dar para essa riqueza, para essas posses todas.
uma coisa negativa que a gente precisa pensar nesse querer ter aqui, porque a gente, na ansiedade de querer ter coisas e obter coisas, pode nos custar caro. Então, assim, eu querer ter vamos falar ali do carrão ali, um carrão daquele, a qualquer preço, será? Eu vou desviar dinheiro, se eu for um alto escalão, ou até um baixo escalão do serviço público, por exemplo, eu vou precisar desviar dinheiro, eu vou precisar prejudicar alguém, roubar o cargo de alguém para eu estar numa posição melhor, para eu poder adquirir e conseguir coisas. E aí tudo na vida tem um preço, né? Então, às vezes, por conta do querer, a gente perde até uma encarnação. Então, é uma coisa para se pensar. Mas, para a gente dar uma fechada nessa ideia de que não é errado e que depende de como você lida, do que você faz para conseguir, eu trouxe aqui esse texto do Richard Simonetti, que é do livro A Voz do Monte. O texto é Tesouros, vale a pena vocês lerem. Eu não sei se nós vamos conseguir ler a outra parte dele, que está mais lá na frente. Mas ele diz lá o seguinte: a aquisição de riquezas da terra é geralmente marcado pela ambição desmedida, pela volúpia da posse, porque anseia deter vastos patrimônios. O indivíduo se multiplica em atividades e negócios, mas a ambição desenfreada é sempre má conselheira. É sempre má conselheira, terminando por levá-lo a empregar sutilezas, desonestidades, explorações, sempre com o propósito de tirar o máximo proveito dos seus investimentos, levando a melhor nas disputas. Então, nós temos aqui o Richard Simonetti. Esse texto é excelente, eu recomendo que leiam ele tudo. Nos passando essa informação que eu acabei de falar. O problema não está na riqueza, no dinheiro, na moeda, no que for. O problema está no ser humano. Isso tudo é uma ação neutra. Então, ele fala aqui, né, na ambição desenfreada, a ambição desenfreada é uma conselheira. A gente querer demais, ser muito ambicioso, nos leva por um caminho, às vezes, não muito bom. Como eu disse, às vezes a gente perde uma encarnação por conta dessa volúpia pelo poder, pelo ter, né? Que a gente tem que se preocupar em ser. Antes de ter, nós temos que ser. Quando a gente consegue ser mais do que ter, aí nós estamos no caminho certo. Vamos lá? Essa é outra questão interessante. Todo rico vai para o inferno? Inferno entre aspas, né? Lá para o umbral, vamos ficar lá contando lama, igual o pai do André Luiz, que estava lá contando lama, achando que estava com as moedas, ele via as moedas ali. Nós temos aí a figura do tio Patinhas, que é o nosso representante assim, dos quadrinhos, o representante da riqueza, né, da fortuna. O Patinhas, todo mundo, quem não sonhava? Eu sonhava com isso aí. Imagina você ter um cofre que você mergulha lá nas moedas. Aí um dia, no estudo que eu fiz no outro dia sobre isso, um amigo meu falou assim: Marília, olha, essas moedas aí deve ser ruim de mergulhar, vai machucar. Eu falei, mas é em tese, gente, isso aí é quando a gente tem 10 anos de idade, 11 anos, que a gente está lendo isso, 8, sei lá. Aí você se imagina mergulhando naquele ouro todo. Eu achava o máximo. Só que ele tinha um lado sombrio que nós vamos ver daqui a pouco. Por que a gente traz essa ideia? Né? Não adianta dizer que não traz, que eu acho que a maioria de nós traz esse pensamento. Fulano é rico também, né? Vai para o inferno. Para o céu ele não vai. Nós temos eu acredito, né? Isso é uma elaboração minha, que a gente traz isso no inconsciente por conta daquela parábola do jovem rico, né? Como é a parábola do jovem rico? Vou contar rapidinho. Um jovem rico encontrou Jesus e virou para Jesus e perguntou o que ele poderia fazer para ele encontrar o reino do céu. Aí Jesus virou para ele e falou, olha,
Você tem que seguir as leis de Deus. Você seguir as leis de Deus, tá tudo ok. Aí ele virou para Jesus e falou: olha, eu sigo, eu sou seguidor da lei, eu faço as coisas, tal. Jesus vira para ele e fala assim: então tá, então você faz o seguinte, vai lá, vende todos os seus bens e entrega aos pobres e siga-me. Aí, nesse momento, o jovem parou para pensar, falou: ih, não sei não, não quero não. E aí resolveu não seguir Jesus, fazer o que Jesus falou. É claro que essa parábola tem a explicação melhor, não vou entrar na explicação, senão a gente eu não vou conseguir falar as coisas que eu quero falar. Jesus não quis dizer exatamente para ele vender tudo, se desfazer de tudo. Mas eu vou comentar também bem rapidinho que no livro Primícias do Reino, a Amélia Rodrigues traz para a gente, narra para a gente o encontro, que na verdade foi um encontro que Jesus teve com esse jovem rico, e ela narra ali com muitos detalhes, é outro texto também que quem for estudioso quiser ler vale a pena, livro Primícias do Reino. Eu acho que o título é isso mesmo, é Jovem Rico, alguma coisa assim, não lembro o título do texto. Mas lá ela diz para a gente, com mais detalhes, o conflito que esse jovem vivenciou e o que se passava. Ele era realmente muito rico, a casa, tudo, tinha tudo, serviçais, massagem com óleos especiais, e ele também ele corria de biga, né? E eu até descobri que tem quadribiga, nem sabia disso. Quadribiga. E ele corria, ganhava, ele era ovacionado, bajulado, né? Mulher, tudo daquilo que o ego faz a gente ir lá para cima. E aí, nesse encontro, ela diz, né? Ela narra com detalhes, que ele encontrou Jesus, fez essa pergunta, mas houve um magnetismo, houve ali, né, ele encontrou com Jesus, ficou perguntando aonde eu conheço, sabe aquela coisa que Jesus, o magnetismo de Jesus nos envolve, ele foi envolvido. E aí ele faz a pergunta, Jesus fala isso para ele, e aí o que eu achei interessante da narrativa dela é ela dizer assim, que ele ficou ali com o pensamento dele fervilhava. Não foi esse termo que ela usou, não, isso é o que eu estou contando, né? O pensamento dele fervilhava, porque ao mesmo tempo que ele queria seguir Jesus, que ele tinha uma sensação, né, da onde conhecia, ele não estava se entendendo, ele vivia o conflito de ter que deixar as coisas para trás. E, ao mesmo tempo, ele pensava assim, as coisas materiais, não tem problema eu me desfazer, mas e a minha corrida? E aquela bajulação toda, né? Aquilo tudo que cerca aí o poder, né? O lado da vaidade, né? E aí ele ficou naquela dúvida e resolveu não seguir Jesus, preferiu ir lá por conta da vaidade dele, fazer a corrida, que ele argumentou, mas eu comprei uma quadribiga com uma parelha de cavalos, e a corrida vai ser boa, enfim. E aí ele resolveu não ir, foi quando Jesus virou para os apóstolos e falou, não falou a do camelo, não, ele falou assim, o quão é difícil um rico entrar no reino dos céus. E tem na passagem lá dos evangelistas, mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar por reino dos céus. Então, eu acho que é por conta disso que a gente traz no nosso inconsciente que todo rico vai para o inferno. Mas não é bem assim, até porque a riqueza tem aí a sua função. E lá acho que é no próprio Evangelho, fala da utilidade providencial da riqueza. Então, a riqueza tem sua utilidade. Você pode, por exemplo, tudo que se existe no mundo de tecnologia, de descobertas, todas as descobertas, teve um investimento monetário, né? Vacinas, a nossa vacina da Covid, não fosse por um investimento
financeiro, nós não teríamos tido a vacina no tempo que foi, né? Toda a tecnologia que a gente tem de computador, de avião, lembra na época do avião, se alguém não tivesse bancado lá o Santos Dumont, ou o outro lá, que eu não sei o nome, dos Estados Unidos, né, que fica aquela briga, quem foi que inventou o avião, se foi lá, se foi aqui, não teria acontecido. Então, o dinheiro tem a sua utilidade, é muito importante a gente pensar nisso, e apagar essa ideia de que o rico vai para o inferno. É capaz, muitos deles eu acho que vão sim, vão ficar lá no umbral, coitados, mas é porque não souberam fazer uso, e tem um porquê deles estarem fazendo, virem, né, encarnados com essa possibilidade. Então, está aqui as invenções, tudo, se não tiver dinheiro, nada iria acontecer, ou vai acontecer se pararem de investir. Tem uma questão também de dividir por igual, mas eu não vou entrar nesse não, senão o principal a gente vai perder. Aí que a gente encontra no Evangelho essa situação da utilidade providencial da riqueza. Aí lá diz o seguinte: se a riqueza é causa de muitos males, se exacerba tanto as más paixões, se provoca mesmo tantos crimes, não é a ela que devemos inculpar, mas ao homem, que dela abusa, como todos os dons de Deus. Se a riqueza somente males houvesse de produzir, Deus não a teria posto na terra. Compete ao homem fazê-la produzir o bem. Se não é um elemento direto do progresso moral, é sem contestação poderoso elemento de progresso intelectual. Com efeito, o homem tem por missão trabalhar pela melhoria material do planeta. Ou seja, a riqueza, ela existe para promover o progresso, seja o progresso individual em termos intelectuais, seja o progresso material do planeta, de todos. E ali ele fala um elemento indireto do progresso moral. Por que indireto? Porque a pessoa que vem nesta situação, com esta possibilidade, ela tem uma responsabilidade muito grande, é uma prova grande, ele vai ter que aí, de posses dessa riqueza, ele vai ter que superar a sua vaidade, né, o seu egoísmo. Por isso é uma prova tão difícil, porque possibilita que a gente se entregue às paixões todas que o dinheiro paga. Bom, então, vamos para frente. Agora a gente vai ver o lado sombrio aí, que eu falei do tio Patinhas, né? Ele era rico, mas ele era avaro, ele era avarento, ele era pão duro, não sei se vocês lembram, eu lembro. Os sobrinhos, né, o Pato Donald, todo mundo queria ali pedir uma coisa, mas ele não dava, e nem para ele mesmo, aquela pessoa avarenta, ele não gasta nem com ele, o negócio dele é acumular. E aí, nessa passagem, o que a gente tem? A parábola do rico insensato, que é uma parábola que a pessoa juntava tudo, o que ele produzia, e tanta coisa que tinha, que os depósitos dele já não cabiam mais nada. Então, ele resolveu quebrar os depósitos todos, fazer um muito maior para poder caber toda a produção dele, toda a riqueza dele. E aí, né, o que acontece? O que lá o Evangelho de Lucas nos diz? Eu peguei só o pedacinho. Diante de tamanha insensatez do homem rico, Deus lhe disse: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado, para quem será? Não sei para quem deixar nada. Então Jesus terminou a parábola com a seguinte conclusão: assim é aquele que para si ajunta tesouros e não é rico para com Deus. Então isso aqui nos mostra o seguinte: nós temos aí uma riqueza e a gente tem que compartilhar essa riqueza. Lembra que a riqueza é para o progresso do planeta, o progresso intelectual, a gente não pode juntar só para nós, né? Nós temos que usar esse dinheiro para fazer o bem. Por que uns são tão ricos, os outros tão pobres? Eu também vou falar
bem rapidinho. Parábola dos talentos. Não vou contar a parábola dos talentos, mas porque a gente está no planeta de provas e expiações e nós temos diferenças de todos os tipos. Diferença intelectual, diferença moral, e isso faz com que tenhamos possibilidades e comportamentos diferentes. Então, uns vão ter a possibilidade de ser ricos e o outro vão nascer numa situação muito difícil. Então, o que isso quer dizer? São provas, a gente está no planeta de provas e expiações, então a gente pode vir numa situação de expiação, uma situação de muita pobreza, e a gente pode vir como uma prova. A prova do quê? Da resignação. Agora, vamos entender que resignação não seria conformação, né? Eu nasci assim, eu sou pobre, não tem jeito, não. É você passar pela dificuldade sem ser um peso, sem reclamar e sempre buscando se melhorar. E o rico, por sua vez, ele vai ter uma prova dificílima, porque, como eu falei, ele não, é muito fácil ele sucumbir, né, ser levado de roldão pelas paixões, pelos prazeres da matéria, e esquecer de tudo que combinou lá em cima, que é ser rico para fazer isso, aquilo e aquilo outro. Aí só faz o aquilo outro. Vamos nós continuar aqui, que eu não quero passar do meu tempo, senão vou ter que gravar de novo, não pode. Vamos lá. Qual é a verdadeira... isso aqui é do Evangelho, que fecha essa nossa ideia da verdadeira propriedade. Isso é interessante porque nós não somos donos de nada, nós somos usufrutuários, ou seja, nós recebemos esse talento, vamos dizer assim, essa moeda, e aí nós temos que fazer esse dinheiro, essa riqueza, progredir, né? Progredir todo mundo. E assim, a gente não leva para depois nada disso. Então, qual é a verdadeira propriedade que nós temos? É a riqueza? Não, não é a riqueza, não é a matéria, não é o dinheiro que a gente leva para o outro lado, somente aquilo que as traças não comem, né? Não corroem. Né? Tem outra passagem que tem uma outra citação de Jesus, mas, que é nesse capítulo também. A gente tem que conquistar a perfeição, a gente tem que dominar as nossas más inclinações, as nossas paixões. Isso a gente vai levar. O que a gente leva de volta? O crescimento intelectual, o moral, a evolução espiritual. Isso a gente vai embora, ninguém tira. Ninguém tira. Uma virtude conquistada, ninguém tira de você. É sua. Essa virtude é sua. Você não vai perdê-la. Já a matéria não, gente, até o corpo se vai, né? O corpo vai embora, ou as coisas ficam aí, né? Tem um dito popular, caixão não tem gaveta, então para que eu vou acumular, vou humilhar, vou maltratar as pessoas, porque eu posso ter uma condição melhor do que a outra, eu não vou promover o progresso das pessoas que estão no meu entorno, quando eu morrer vai ficar tudo por aí, né? Então vou ler aqui rapidinho, que está no item 9 do Evangelho, do capítulo 16, né, do Evangelho. O homem só possui em plena propriedade aquilo que lhe é dado levar deste mundo, do que encontra ao chegar e deixa ao partir. Do que encontra ao chegar e deixa ao partir, goza ele enquanto aqui permanece. Forçado, porém, que é a abandonar tudo isso, não tem das suas riquezas a posse real, mas simplesmente usufruto, que é então o que ele possui. Nada do que é de uso do corpo, tudo que é de uso da alma, a inteligência, os conhecimentos, as qualidades morais. Isso, o que ele traz e leva consigo, o que ninguém lhe pode arrebatar, o que lhe será de muito mais utilidade no outro mundo do que neste. Depende dele ser mais rico ao partir do que
ao chegar, porque não dá para ver aqui. Como do que tiver adquirido em bem resultará a sua posição futura. Desculpa aqui que eu teve um erro que está um negócio aqui que eu não estou conseguindo ler. Mas é isso, a ideia é essa. Nada que é material a gente vai levar para lá. Então não tem um valor real, é um valor temporário, são bens temporários. Os bens reais são aqueles das virtudes, da caridade, do amor, que é o você servir a Deus. Por isso que é mais importante você servir a Deus do que a mamon, porque a mamon vai acabar. Quando você morrer, vai ficar. E Deus não. Quando você serve a Deus, você leva para outra vida. Deixa eu ver aqui. Bom, eu vou finalizar. Esse texto aqui é a continuação um outro trecho daquele texto que eu falei, Tesouros, do Richard Simonetti. Eu adoro o Richard Simonetti porque ele tem uma linguagem assim muito nossa, né? Ele é muito a gente e assim ele vai direto ao ponto, não tem muito rodeio, né? Então vou encerrar aqui com o seguinte: a serviço de quem eu estou, né? Vamos pensar. O que é importante nesse assunto? É a gente ter o equilíbrio, ter coisas, se melhorar materialmente e tal, é perfeito, é bom, todo mundo quer, é uma coisa natural do progresso de cada um, né? Isso incentiva você a progredir. Quando você quer algo além do que você tem, você vai buscar os caminhos aí para conseguir os caminhos retos, né? Não os caminhos que nos comprometem aí. Mas isso não pode ser mais importante do que servir a Deus, gente. Isso não pode ser mais importante que seguir os ensinamentos do Cristo. Isso não pode ocupar mais tempo nosso do que Deus. Então, você ter as coisas, trabalhar para isso, ótimo, mas tem que ter o equilíbrio. Aliás, um equilíbrio não. A balança, né? Tem a balança aqui, ó, vou botar aqui, ó. A balança tem que pender para Deus, né? Tem que ser mais pesado, a gente tem que trabalhar mais para Deus do que para a matéria, do que para a mamon. Então, para a gente encerrar, eu vou dizer o que tinha de importante ali naquele texto do Simonetti. Nós espíritas, qual a ferramenta, né? Vamos chamar de ferramenta, que nós temos para servir a Deus? A casa espírita. A casa espírita, ela nos abre uma porta que nos dá uma oportunidade imensa de um crescimento moral e espiritual. Por quê? A gente vai estar estudando, vai estar relembrando coisas o tempo inteiro, a busca por sua melhoria, você começa a ter aí umas cobranças do seu, né, no seu inconsciente, olha, você aprendeu aquilo, você está praticando, né? A oportunidade de trabalho na casa espírita, né? Muitas casas têm aí um trabalho de social muito bom, aí você se engaja nesse trabalho, você vai estar auxiliando, vai estar ajudando, vai estar captando, você pode até não estar na frente, mas aí você fala com um amigo, você pede, não sei o que e tal, você consegue as coisas para doar para as pessoas. Tem o estudo doutrinário, ao você se engajar no estudo, não só estudando, mas conduzindo, praticando, você vai estar esclarecendo, não só aqueles que estão ali encarnados, todos os desencarnados que sempre se encontram no centro, na nossa casa, por exemplo. Evangelização infantil é uma ótima oportunidade, você está contribuindo para o crescimento espiritual das crianças e jovens, né? Tem a juventude. Enfim, a casa espírita nos dá essa oportunidade grande. E a gente sempre arruma uma desculpa. Vai dar, eu vou sair, eu tenho um compromisso, enfim, nem sempre. Eu não posso ir porque eu vou num domingo, não posso ir lá no hospital fazer visita porque eu tenho que almoçar com a minha família. Só que a visita é uma vez por mês, né? Mas aquele uma vez por mês eu não posso. A gente arruma um monte de desculpa para não seguirmos o caminho de Deus.
Já o de Mamon, não. Mamon é porta larga, né? A gente tem a porta larga e a porta estreita. Eu digo que tudo se fecha, né? A porta larga é Mamon, né? É tudo de bom. E a porta estreita é Deus, né? É aquela coisa de você se burilar, se trabalhar, se ver, se doar para o próximo. Bom, gente, eu acho que era isso. Quero agradecer a vocês, espero que tenha sido útil, espero que vocês consigam fazer essa reflexão, né? Estou a serviço de quem? Essa foi a pergunta inicial, e eu fecho com essa pergunta a nossa conversa de hoje. Mais uma vez, João Cláudio, muito obrigada a todos vocês que estão ouvindo, que a gente possa aí estar junto mais uma vez. João, eu estou torcendo para voltar presencial, que eu vou aí em Barra do Piraí, para fazer uma coisa mais interativa, assim, mais participativa. Gente, boa noite, um beijo a todos. Jesus possa estar conosco sempre. Vamos vibrar bastante amor nesse momento, para que ele possa envolver os espíritos desencarnados em sofrimento, que buscam a casa de Pai José Cambinda para o alívio de suas dores. Senhor, fazei de mim um instrumento da vossa paz. Onde haja ódio, consenti que eu semeie amor. Perdão, onde haja injúria. Fé, onde haja dúvida. Verdade, onde haja mentira. Esperança, onde haja desespero. Luz, onde haja treva. União, onde haja discórdia. Alegria, onde haja tristeza. Ó Divino Mestre, permiti que eu não procure tanto ser consolado quanto consolar, compreendido quanto compreender, amado quanto amar. Porque é dando que recebemos, perdoando é que somos perdoados, e morrendo é que nascemos para a vida eterna. Os trabalhadores da falange indiana já estão atuando sobre nós. E para que possamos aproveitar ainda mais essas energias, vamos relaxar e nos desligar de tudo o que acontece ao nosso redor e nos concentrar apenas na música.
Estamos nos aproximando do final da nossa reunião e agradecemos a todos que estiveram conosco e principalmente aos amigos espirituais e todas as bênçãos que foram derramadas sobre cada um de nós. Em breve, um novo amanhecer, um novo dia, e que com ele nossas esperanças sejam renovadas para o alívio das nossas dores e dificuldades. Confiemos nas promessas do Cristo e sigamos os seus passos. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele espera por nós, com os braços abertos. Tenhamos todos uma noite de muita paz. E esperamos contar com a presença de vocês na próxima semana. Boa noite.